Olá, 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 pessoal. Boa tarde, boa tarde. Oi, Michel, boa tarde. Nem pareça a mesma, né? Ó. Ai, um trato, hein? Gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu sentar aqui um pouquinho mais pro lado para ver se melhora a imagem aqui, que eu tô com reflexo, né? Assim. Muito bem, boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Nós vamos falar agora de tarde também, né? Sobre essa questão da intimidade, né? De como fazer para a gente transformar a intimidade do nosso paciente, né? Como ajudar ele a transformar. E eu tenho uma convidada aqui, já agendada, essa nossa convidada que é a Neiva. A Neiva, que é minha colega, psicóloga, minha aluna também. Vou adicionar ela aqui para vocês, tá? Então, vamos ver se a Neiva entra. Tô aqui de janela aberta, gente, por isso que tá esse reflexo no meu óculos. Deixa eu ver. Aqui para eu fechar só um pouquinho a cortina. Oi, Neiva! Só um minutinho que eu vou fechar aqui um pouco. Deu. Oi, Boa Bárbara, tarde! tudo bem? Tudo bom? Seja Tudo tranquilo. bem-vinda, Neiva. Obrigada, Bárbara. Que prazer estar aqui para conversar com você. Ai, coisa boa, coisa boa. Olha só, Neiva, eu estava comentando, né, que eu tinha uma convidada, né, muito especial hoje para a gente conversar, que é a Neiva, que é psicóloga, que é É, também uma estudiosa desse tema da intimidade, minha colega, minha aluna, né? Então, é um prazer te receber e a gente poder falar um pouco sobre essa questão da intimidade, né? Nós que somos apaixonadas, eu sei que tu também é apaixonada por esse tema, né? Nós que somos verdade, apaixonadas Bárbara. por falar e por trabalhar e transformar a questão da intimidade dos nossos pacientes, né? Então, te apresenta um pouco, Neiva, fala de onde tu mora, como é que é o teu trabalho. Então, Bárbara, eu moro em Foz do Iguaçu, né? Hoje eu trabalho em Foz do Iguaçu. Antes eu morava em Santa Catarina, atendia lá. Aí depois eu me mudei para cá faz uns 7 anos, que eu estou atendendo na clínica aqui. E nós fizemos juntas, né, a formação em sexualidade lá com a nossa grande mestre, né, com a doutora Cristina. E depois, né, da formação, aliás, antes da formação em sexualidade, eu tinha feito a formação em terapia de casais e de família, né, lá com a Andiara, né? Uhum. E logo em seguida nós Espera aí um pouquinho. conhecemos. Opa, Né, tô com um outro telefone aqui. Então, Acontece, né? então, logo depois da formação em terapia familiar, né, terapia sistêmica, nós conhecemos a Cristina, né, que ela Isso. foi lá para Passo Fundo para fazer um workshop, enfim, e daí nós resolvemos formar a turma em sexualidade. Aí eu lembro que você chegou um pouquinho atrasada, né? Nós já Depois. tínhamos começado, aí você, né, correu para poder alcançar a turma, fazendo as coisas separadas para alcançar a turma. E ali que eu te conheci, né, Bárbara? Então, a É partir verdade. dali, a gente terminou a formação, né? E eu comecei a atuar na clínica, depois que você põe o nome, né? Atuando com a intimidade também dos casais, aí começam a aparecer os casais. E aí você sabe como é que funciona, Isso. né? Recém-formada, né? Porque é lógico que todo aluno recém-formado, ele vai ter um pouquinho de dificuldade para iniciar, mas a gente um dia tem que iniciar, né? Então, Exato. então eu não parei de estudar, continuei sempre estudando. E foi lá, eu acho que foi em 2019 que eu vi que tu lançou os cursos, né, Bárbara? Tu já tinha feito Isso. um presencial e aí começou a fazer online. Se eu não me engano, eu entrei na tua primeira turma online
E eu Isso fiquei, mesmo. né? Eu estou até hoje, eu nem sei, hoje é o sétimo, oitavo, eu acho já, curso. A turma, Turma, deixa eu ver, foi 5, a gente vai para cinco, oitava, vai online, a gente vai para a oitava para a turma oitava turma, e contando os presenciais, a gente vai para a 11ª. para a décima. Aí eu estou nos online, então, desde a primeira turma online. E fui ficando com a Bárbara, né? Por quê? Porque eu me identifiquei muito, porque como você fala, né, Bárbara, tem que fazer sentido para você, né? Uhum. E assim, desde que eu te conheci, eu me identifiquei muito com o teu jeito de trabalhar, o teu jeito de atuar, o profissionalismo, a ética, né? A forma como que você aborda o tema da intimidade sempre me cativou lá desde o início. Por quê? Porque é também a forma como eu trabalho e como eu me identifico. E aí eu fui ficando, e aí eu fui percebendo que não é simplesmente, você vai um curso, termina o curso, você vai para casa, depois você vai fazendo outros cursos, né? É lógico que eu continuei fazendo outros cursos também, eu faço muitos cursos, mas assim, a Bárbara é como se fosse a minha casa, né? Então, eu fico ali, é o meu lugar onde eu me sinto segura, né? Porque tudo que eu preciso, se eu tenho dúvida de algo, se eu preciso aprofundar algo que eu não tenho muito domínio ainda, eu encontro ali na Bárbara, e se eu não encontro na Bárbara ou no conteúdo dela, a gente tem uma rede ali de profissionais que a gente vai criando intimidade também, né, com esses Uhum. colegas, porque tem uns que, como eu, vão ficando, vão ficando, vão ficando. Né? E a Bárbara nos proporciona essa oportunidade de ir ficando, né? Porque não é sempre a mesma coisa. Né? A gente vai evoluindo dentro dos cursos dela. Então, a gente tem nas quartas-feiras, né, o divã, onde a gente tem estudos de caso. Então, eu já levei casos também, os outros colegas levam, e a gente discute aquele caso, a gente ajuda aquela colega a trabalhar, né, com aquela situação para ela que consiga dar conta daquilo, ou então também é só para trazer um caso diferente para a gente ir adquirindo mais conhecimento, né, sobre essa temática, né, que é tão importante na nossa vida. É, Né? tu sabe, Neiva, que o divã ele é uma experiência muito rica porque às vezes eu não tenho aquele caso, né, na minha clínica, mas o dia que chegar eu já discuti, eu já entendi esse caso com os colegas, né? Uhum, Eu já troquei uma ideia, eu já tenho uma base, né? Porque veja, até para mim que estudo muito, que, né, leio muito e que ensino muito, tem casos que surgem ali que eu nunca atendi. uhum, uhum. Então, que eu também acabo me preparando, né? Então, a gente, enquanto profissional, acaba se preparando junto, assim. Sim, sim. E acaba que a gente amplia o nosso olhar, porque são vários olhares, né? A supervisão, ela já tem esse papel, né? São Uhum. vários olhares de uma mesma situação e que vai, então, fazendo a gente compreender muitas coisas. A pessoa que passa por ali, né? Para o pessoal entender, dentro do curso Psique, um dos grandes benefícios que tem o curso é uma supervisão semanal. E essa supervisão semanal, então, cada um traz os seus casos, né? Inscreve o caso, compartilha. Uhum. E esse caso, então, ele serve de modelo de aprendizagem para todos os outros colegas. Né? Uhum. Então, Uhum. a gente tem aprendido mais, porque quando chegar aquele tema já não vai me gerar mais tanto receio, tanta insegurança, né? E isso é uma coisa legal que tu, ao longo do tempo, né, Neiva, assim, foi ficando cada vez mais segura para atender, né? Sim, Desde sim, o sim. nosso, Uhum. desde o nosso estágio lá, ainda durante a E formação, né? sabe, Bárbara, assim, quando que eu me dei conta disso? É agora nesses dias com essas tuas lives. Eu fui assistindo as tuas lives e foi me dando assim uma sensação tão boa, uma sensação assim tão gostosa de me ver assim, a Neiva antes da Bárbara e a Neiva depois da Bárbara. Né? Porque como que eu cheguei, bom, é que tu não lembra, porque eu acho que tu não me via, né? Lá no primeiro curso da Bárbara, quando que eu vi, eu entrei no curso, né, toda feliz, fazer o curso da Bárbara, quando que eu vi que era online, eu desliguei. Né? Fechei a câmera e saí,
Eu disse, meu Deus, sabe? Eu nunca tinha feito um curso online ainda, assim que eu tivesse que participar ao vivo, né? Eu sempre comprava os cursos e assistia depois. Aí depois, agora com essa época da pandemia, que começou a encher de cursos online e a gente foi criando mais confiança, né? Porque eu sou daquela época ainda que era só no presencial, né? Já Aham. tenho aquela dificuldade ali de mexer com esse negócio de computador, enfim, né? Nossa, eu fiquei assim, e assim eu passei o curso todo, eu assistia tudo depois e nunca entrava ao vivo. Né? Aí depois eu fui para o segundo, né? E foi indo, foi indo, foi indo, fui adquirindo confiança e fui entrando. Né? Hoje eu sou outra pessoa. Né? Eu sou a mesma, mas hoje eu consigo, né? Eu consigo participar das coisas. Nossa, fomos para imersão, né, Bárbara? Estou participando também da escrita de um livro, né? Que isso é mais uma das questões, né, que tu proporciona. Tá Isso. travando, Aham. Bárbara? Não, tá bem Não? pouquinho, tá Ah, não. travando bem pouquinho. Eu não sei se é a minha internet aqui ou Aham, o que que é, né? Mas eu tô conseguindo te aham. ouvir bem, tô te ouvindo bem. O foco Ah, que então não tá tá bom. muito bom, mas daqui a pouquinho já melhora. Uhum. É, sim, Ok. essa coisa de... Isso que tu tá dizendo, né? É, a minha ideia sempre foi essa, assim, né? Com compartilhar, né, o meu conhecimento com os Uhum. outros psicólogos, e esses psicólogos, então, compartilham com os seus pacientes, né? E as pessoas vão se tratando, né? Vão melhorando. Uhum. Uhum. Então, assim, claro que para isso tu precisa sair da zona de conforto, né, Neiva? Sim, sim, Você sim. precisa Tem que se desafiar, né? Senão não. isso. Uhum. Então, o Uhum. crescimento, ele é em várias áreas da nossa vida, né? Ele não é só um crescimento teórico, né? Ele é um crescimento com Uhum. relação a se colocar em situações novas, a viver experiências novas, porque o que que acontece? Antes a gente nunca talvez se imaginou, né? Eu nunca me imaginei escrever um livro. Só que eu Uhum. consegui Uhum. também escrever, participar do primeiro livro quando eu estava em grupo, né? Com outros Sim, sim, psicólogos. sim. E então, assim, aquilo começa a fazer sentido. Poxa, juntos, né? Com essa rede, com esse direcionamento, eu posso chegar em lugares que eu nunca estive. E dentro, assim, da temática da intimidade também, né? Com um direcionamento, com conhecimento, eu posso atuar em Claro. que de Uhum. repente eu nunca Uhum. imaginei, ou que o meu paciente nunca imaginou que ele pudesse tratar isso comigo, né? Aham, sim. Não, e depois, se for olhar assim, né, a questão do psicólogo em si, quando você estava falando essa semana também, do que o psicólogo precisa, né, para poder atender, né, não só na área da intimidade, mas em qualquer outras áreas também, né, tu consegue proporcionar isso, né, para os psicólogos, que é o conhecimento, né? Ali tu já tem a supervisão, né? Tu tem o conhecimento, tu tem a supervisão, tu tem como aplicar isso, né? Porque daí tu aplica na tua clínica, tu aplica ali também nessa supervisão, porque é uma forma também, né, de tu trabalhar essas questões todas, né? É lógico que só falta a terapia que a gente vai buscar fora, né? Porque não tem como também proporcionar tudo para os alunos, né? Mas, Aham. de uma certa forma, assim, a gente tem esse respaldo todo nos teus Tem. cursos, né? Neiva, e eu acho que tem uma coisa que eu acho bem legal também, é assim, que nós, enquanto profissionais, a gente também não foi educado com relação à intimidade, né? Uhum, Então, dentro do curso também a gente começa a entender isso um pouco melhor, né? uhum, O uhum, que que compõe a intimidade, né? A questão da resposta, a questão, né, do desejo, da excitação, né, desse prazer máximo, da resolução, as disfunções, né, que podem uhum, ocorrer, uhum, tanto no homem quanto na mulher, né? O que que é parafilia, o que que é um transtorno parafílico, né? Tantas questões envolvidas, né? As questões da escolha conjugal, né? A minha orientação sexual também. Então, como a gente tem coisas para atuar dentro da área da intimidade, né? E uhum. como é que tu te sente hoje, Neiva, assim, né? Depois de fazer os cursos, como é que é a tua sensação, assim, com relação à segurança para abordar isso com o paciente?
Assim, eu não tenho mais preocupação nenhuma, porque como eu te falei lá no início, ele ficava aquele medinho assim, daí um paciente marcava, nossa, será o que ele vai trazer, né? Porque às vezes a gente não tem a oportunidade de falar com o paciente antes, principalmente no meu caso, que a gente tem clínica, eles marcam na clínica, né? Aham, E hoje eu não tenho mais essa preocupação, né? Eu nem me preocupo, assim, porque eu sei que o que eles vão trazer, né, eu vou dar conta, né? Se aham, acaso for algo, né? Mas assim, não me deparei com situações ainda que eu tenha que ir estudar depois para poder atender aquele paciente, né? Porque tá tá tudo ali borbulhando, né? Então aham, até teve uma situação nova para mim, que foi um caso de compulsão, que eu não tinha atendido ainda, né? Mas, por incrível aham, que pareça, a gente tinha estudado aquilo tudo antes, teve aquele curso que você deu, né, lá sobre compulsão, e aí depois a gente falou também, e teve casos na academia, não sei se foi na academia ou se foi ali no divã, né? Que a gente trabalhou isso, e aí depois apareceu para mim, né? Parece assim que a gente chama. E, e deu tudo certo, tá indo tudo muito bem, tá tudo tranquilo. Então, assim, sempre tinha questões que eu tinha um pouquinho mais de medo de trabalhar. Hoje eu não tenho mais medo de nada, né? Então, e isso tudo assim me veio essa semana passada, te ouvindo as tuas lives, assim, que nem eu te falei já, né? De uma forma assim tão boa para mim, né? Me fez um bem enorme, né? De saber que todas essas questões estão indo bem e que eu tenho que sempre buscar cada vez mais, porque as coisas vão se modificando também, né? Até, vão. e sabe o que me chamou a atenção? Acho que foi, não sei se foi ontem que você falou daquilo que a gente tem que investigar mais, de perguntar mais para os pacientes, mesmo que pareça óbvio, né? Que eu acho até que Aham. foi sobre a questão da orientação, né? Da orientação, Isso, né? isso. E aí eu lembrei de uma situação assim que uma pessoa chegou para mim e, e essa pessoa estava no relacionamento, então eu já podia deduzir que era hétero, porque já estava, né, com alguém do sexo oposto. Mas aí eu resolvi perguntar, né, se ela sentia desejo, né, pelo sexo oposto, se ela sentiu desejo alguma vez, e ela falou, eu não me importo pelo sexo da pessoa, eu me importo pela pessoa, né, eu me apaixono por pessoa. Eu acho até que eu perguntei se às vezes o interesse dela era direcionado para outras pessoas também, foi mais ou menos nesse sentido, assim. E ela disse que sim, eu não me importo se é homem ou se é mulher, né, eu me interesso por pessoas. Até eu já tive relacionamento com mulheres, já tive relacionamento com homens, e agora eu estou com um homem, né? Uhum, E uhum, aí, quando tu falou isso ontem, eu pensei, tá vendo, né, como que é real isso? Porque senão eu já uhum. teria deduzido que era hétero e ficava por hétero, né? Isso. E ainda perguntei daí para a pessoa, e isso te incomoda? Porque era uma pessoa bem jovem, né? E isso te incomoda de alguma forma? Ela disse, não me incomoda, né? Uhum. Então, ok, né? É, Não precisa trabalhar nada nesse sentido, né? Mas aí ficou muito claro, né, Bárbara, como tu traz coisas que às vezes a gente pensa, nossa, eu já aprendi tudo com a Bárbara. A gente nunca termina de aprender, né? nem eu A não, Bárbara sempre nem, traz. nem eu não aprendi tudo ainda, Uhum, né? sim. Assim, tem uma longa caminhada aí, mas ainda Aham. não aprendi É que tudo, eu né? quero dizer, né, Bárbara, eu já estou ali no teu, vou para o teu oitavo curso, né? Parece sim que a parte teórica sempre vai repetir, mas as coisas novas que sempre vão surgindo, e como tu é uma pessoa que está sempre atualizada, está sempre em busca, e tu fornece isso tudo para nós, né, de uma forma tão solícita, né, porque tudo que a gente precisa, tu está ali disposta, e sempre Uhum. oferece, as colegas até já falaram isso outras vezes, que tu sempre oferece mais do que aquilo que tu promete, né? A gente É, sempre tem mais. Isso que é bom. é uma coisa, porque claro, né, quando tu tem uma missão também, né, eu imagino também, né, Neiva, que, por exemplo, tu também faz isso com o teu paciente, né, Sim, com certeza. tu assumiu uma missão, uma responsabilidade, que é de ajudar as pessoas e preparar elas para elas se transformarem, né, e no nosso caso, o paciente transformar a intimidade dele. Então, a gente já parte daquele pressuposto de que tu não vai segurar informações ou que tu não vai segurar ideias, hipóteses para o teu paciente, porque isso pode ser a chave para a mudança dele. A mesma coisa eu penso com relação aos alunos.
sabe? Assim, eu posso, claro, conscientemente selecionar o que eu quero ensinar, né? Mas isso não ajuda o meu aluno. Isso não ajuda o meu aluno a me ajudar a cumprir com a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a viverem mais plenamente a intimidade, né? Então, eu dar para o aluno, às vezes, mais do que ele imagina, mais do que foi prometido, é o mínimo, né? Para ele Uhum, uhum. conseguir dar o passo seguinte, né? Neiva, e hoje tu vê uma demanda grande, né? Tu que tem uma clínica, né? Assim, tu vê uma demanda grande, tu vê uma busca pelas pessoas de trabalhar essa questão da intimidade? Sim, até porque eu trabalho com casais e sexualidade. Então, o que veio Uhum, para mim, porque eu tenho lá no site da Doutoralia, eu tenho as questões das redes sociais também, tá lá, né? Terapeuta de casais e família e sexualidade. Aliás, intimidade, né? E aham, intimidade. Então, aparece, geralmente o que aparece para mim é isso, né? E se aparece alguma outra demanda que não é muito a minha área, eu já encaminho. Eu tenho colegas na própria clínica, eu tenho colegas que trabalham mais com questões de depressão, ansiedade e outras coisas, né? Aí eu passo para o colega uhum. e eu fico mais com casais, individual também, mas sempre relacionado na linha sistêmica e da intimidade, né? Das pessoas. Sim. Uhum. Neiva, e Tô bem feliz assim com a clínica, tá muito bem tô muito bem na clínica, tá ótimo. sim, Uhum. me conta aí um pouco o que quer dizer que tá ótimo, o que isso significa? Tá ótimo no sentido que eu tenho bastante procura e também que eu me sinto capaz, eu me sinto capacitada para poder dar conta disso tudo que aparece, né? Então Uhum, eu acho que às vezes não adianta tu receber pacientes e tu não perceber o resultado daquilo que tu está fazendo, né? De uma uhum, forma satisfatória. Então, é dessa forma, de que forma que a gente sente isso, né? Quando aqueles pacientes aí, talvez eles voltem de novo por alguma outra demanda, né? Ou, fulano me encaminhou, né? Fulano que falou que era para eu vir aqui, enfim, esse tipo de situação que tu percebe, né? O teu resultado, aham. Sim, né? quando tu recebe indicações de outros Uhum, colegas, uhum. né? Quando o paciente tem alta, porque, né, esse processo é um processo sempre breve, né? A terapia que trabalha com a intimidade sempre é um processo breve, então tu trabalha até resolver e eles seguem a vida. Eles podem até querer ficar por tratar outras coisas, né? Mas eles têm isso resolvido, né? Os pacientes te dão esse feedback também, Neiva, assim, eles te dizem, nossa, ou o que eles te dizem? Eu não quero te induzir aqui também, né? Uhum. Mas assim, os meus pacientes, eles dizem assim, olha, eu até um que a gente atende na academia, né? Ali, o grupo todo, aonde ele disse, olha, eu nunca tinha me aprofundado tanto nesse tema, né? Que era a questão do vínculo dele, da intimidade, tinha a questão de disfunção erétil, ejaculação precoce. Então, ele nunca tinha conseguido tratar isso, né, com outros profissionais. E ali ele conseguiu tratar. Então, isso Uhum. para mim sempre é um retorno positivo. Tu tem esse retorno também no teu trabalho? Sim, às vezes sim, às vezes não. Às vezes tem aqueles, ou individual ou casal, que simplesmente para de vir, né? Então eu já tive situações que eu fico pensando assim, nossa, por que será que eles não vieram? E fica aquela preocupação. Aí, de repente, ali um ano, dois, vem alguém que eles indicaram, né? Então, daí eu já penso assim, eu devo ter ajudado, né? Porque senão eles não iam indicar outra pessoa. E tem também os Uhum. que dão o retorno, tem aqueles que a gente faz o enceramento, né? Então, nem todos a gente consegue fazer essa finalização, né, das sessões. E teve um caso que eu achei bem interessante, qual que era que eu queria te falar agora? Tinha lembrado e agora me fugiu. Mas já vou lembrar e já te falo. Sim, de uma questão assim que eu aprendi contigo, né? Que é pedir esse feedback da sessão sempre, né, no início da sessão e no final da sessão. Então, quando o paciente chega, Uhum. eu pergunto, né, o que ele refletiu, né, sobre aquilo que foi trabalhado na sessão passada, se ele pensou sobre isso durante a semana ou não, enfim, e no final da sessão também.
né? E esses dias eu tive uma pessoa que me disse, nossa, ah, o que que eu posso te dizer é que bom que eu te encontrei, né? Foi uma coisa assim, porque era um caso que ela precisou de encaminhamento, aí eu fiz os encaminhamentos, né? Inclusive, eu atendi ela 2 vezes só até agora, porque ela está fazendo os outros tratamentos antes, para depois retornar. Né? Então, não foi aquela paciente que ficou ali comigo, mas ela me deu esse feedback, porque ela precisava, naquele momento, de alguém que olhasse para aquela dificuldade dela e encaminhasse lá para né, a fisioterapeuta, para o ginecologista, para poder avaliar as questões que são mais fisiológicas, né? Para Aham. depois ela retornar, né? Neiva, isso é uma das coisas que eu sempre falo, né? É que a gente não pode querer mais do que o paciente, né? O paciente, ele tem que assumir a responsabilidade dele pelo processo, né? Então, 50% é dele, 50% é nosso. O paciente, ele precisa querer, tanto quanto nós, estar Uhum, ali naquele processo, né? Porque senão vai ficar aquela coisa desregulada, né? Assim, aí eu começo a baixar o meu preço, aí eu começo a aceitar tudo uhum, que o paciente propõe, aí eu começo a não respeitar, de repente, os meus valores enquanto profissional, né? Então, sabe assim, essa coisa de poder ficar na sua posição enquanto psicóloga, né? Eu acho isso uhum, tão uhum, importante, sabe? uhum, E isso é uma aprendizagem também, né? Por exemplo, a gente na terapia, né? Quando trabalha a questão da intimidade, a gente é mais diretivo, a gente é mais ativo, né? Assim como eu estou sendo aqui na live, né? Contigo, com quem está assistindo, eu sou assim com o paciente também, né? A coisa não fica solta, não fica, né? E isso também gera no paciente uma segurança, né, Neiva? uhum, Assim, uhum. gera uma tranquilidade, né? Então, o paciente fica com essa sensação mesmo, ai, que bom que te achei, né? Porque, de repente, o paciente ele já está há muito tempo com os seus pensamentos, com as suas hipóteses, né? E quando ele vem para a gente, muitas vezes ele precisa desse apoio para não ficar de novo, né, na nuvem, como a gente diz assim, né? Uhum. É, muito bom, muito Ok. bom. Joia! Que bom, Neiva, poder te ajudar, contribuir. Eu estou à disposição, né? Hoje tu já abre a câmera, né? Hoje tu já participa da Sim, aula, já nós já estamos aqui participo. fazendo live, né? Então, Uhum, realmente tem uma evolução muito grande aí, né? Tem um uhum, crescimento, tem uma confiança que a gente vai adquirindo na medida em que vai também se aproximando desse tema e percebendo que a gente é capaz, né? Porque o psicólogo é sim, alguém que sim. estuda Uhum, muito, que, né, se dedica muito e de repente falta só um passinho ainda para uhum. E esse é poder o ter objetivo, né? Tu se sucesso. desenvolver em vários sentidos também, porque não é só estudar, 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 adquirir conhecimento e não saber como aplicar isso também, né? Isso, Então, eu acho que exatamente. é uma troca ali, né? E eu acho que essa área é muito boa também para te se desenvolver como pessoa, né? A tua própria intimidade não é só a intimidade, né, dos outros, daqueles que tu ajuda, né? Mas tu acaba se ajudando a tua parceria, né? Eu acho que na psicologia a gente tem muito disso, né? Isso que é bom, né? É, Então, isso que tu tá falando é uma coisa muito legal, assim, vários depoimentos, assim, de colegas, né, que fizeram um curso ou participaram de alguma aula gratuita, né, assim como a gente vai ter agora a semana, né, e essas lives são preparatórias para isso, né, é, a gente também se trabalha, né, com conhecimento teórico e, uhum, claro, uhum, indo também para a prática, né? Mas é uma coisa tão interessante, né, que a gente vai uhum, aprendendo e vai aplicando isso na nossa vida, e aí tu te sente realmente também mais seguro para trabalhar isso, né? E a maioria dos colegas fala isso. uhum, Ah, e você pergunta assim, gente, o que que o curso ajudou vocês, né? Isso assim, transformação pessoal e profissional, né? uhum. Transformação, me mudou, É, me se trouxe fosse vida resumir pessoal, tudo, né? Se fosse resumir tudo, o que acontece é isso. A gente se transforma como um todo, né? como um todo, exatamente. Ai, que coisa Uhum, boa, uhum, né? Que coisa uhum. boa. Algumas áreas proporcionam isso mesmo, né? Sim. Essa área da intimidade é uma coisa que proporciona esse crescimento, esse desenvolvimento. Tem outras áreas que não,
né? Que Aham. tu trabalha mais com a doença mesmo, né? É, Eu sempre tive muita o trabalho dificuldade de de selfie, trabalhar. né, nos nossos cursos, nas formações, sempre nos ajudaram nesse sentido, né? Lá na própria imersão, né, Bárbara? A gente teve esse trabalho de selfie. E como foi rico aquilo, como foi bom, né, ter trabalhado isso. Mesmo Sim, quem não faz, né, o trabalho, mas assiste o das colegas, tu já se identifica ali, né, com as questões e já se trabalha junto. Então, é é, assim que funciona, né? não é tão interessante isso, né? Porque às vezes a gente carrega, né, perguntas, né, Neiva, assim, sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre a nossa intimidade, e o paciente ele também carrega essas perguntas, né? Então, no momento que eu começo a trabalhar também para responder as minhas, eu vou entendendo as do paciente. E é interessante, né? Porque talvez não tenha uma profissão tão bonita que nem a nossa, aonde o paciente e o terapeuta vão se trabalhando, né? O Uhum, uhum. paciente e o psicólogo vão se trabalhando também durante esse processo, porque nada é por acaso. Tem coisa assim que a gente ajuda o paciente que a gente, puxa, nossa, isso serve. O que eu estou dizendo para ele serve para mim também. Então, a gente também está sempre nesse processo de evolução, né? Claro que a gente não Uhum. mistura as coisas, né? Mantém Sim, isso também é uma uma... aprendizagem, né, Bárbara? É tu saber lidar com as questões do teu paciente, né? Fazer com que elas mexam com as tuas também, para te se melhorar nesse sentido, né? Mas não pegar elas para ti, né? Não se deixar dominar por essas questões que não são tuas, né? Então, eu acho Isso, isso é muito rico. E isso a gente aprende com a exato. prática, né? Não tem teoria para te ensinar isso, né? É só com a É prática verdade, é mesmo, isso né? mesmo. Uhum. É. Ai, coisa boa, Neiva. Muito, Uhum. muito, 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 muito obrigada, muito obrigada, muito Ai, que obrigada. bom, Bárbara. Vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui nos comentários, que eu tinha fechado para a gente poder se enxergar melhor. Mas vamos ver o que, que mais aqui que o pessoal está. Se tem alguma pergunta para ti, Neiva, deixa eu ver. Gente, tem alguma pergunta para Neiva? Neiva que já trabalha também há anos, né, Neiva? Nossa, Sim, 2019 começou os cursos comigo, né? Mas antes mas eu já já. A nossa formação lá com a Cristina sobre intimidade foi quando, Bárbara? Que a gente terminou, eu acho que. foi. A gente iniciou em 2011, 2012, se eu não me engano. Ó, a Aham, Roberta também está aqui. Roberta quer uhum. entrar, falar alguma coisa, Roberta consegue Kelly, participar. Aline, Aline, eu e ela que estamos escrevendo juntas o capítulo do teu livro, Bárbara, isso do né? nosso livro, né? Do nosso livro. Sim, o É nosso. que olha só para o pessoal que está aqui, né? Cada turma, ou juntando as turmas, a gente faz um livro, né? Que são livros independentes, né? Então, que eu organizo, e esses livros a gente depois publica, faz lançamento, né? As pessoas podem comprar, podem ler, né? Assim, sobre temas dentro da questão da intimidade, né? Então, a gente já tem 2 livros escritos, a gente está aí com o terceiro no forno, né? Eu estou lendo os capítulos e está incrível, porque a gente está falando sobre esse momento, né, que as pessoas estão vivendo. Então, como que a intimidade ficou, né, Neiva, com tudo É. isso que aconteceu nos últimos 2 anos, O nosso né? está aqui, que eu estava Então, hoje dando uma mexida aqui, né? O meu e o da é, Aline é sobre como a cobrança pela performance e o orgasmo masculino afetam os homens em tempos de pandemia, né? Então a gente vai olha, falar sobre a sexualidade intimidade masculina, né? isso, olha só, Uhum. joia. E vai ser um sucesso, né? Porque tem poucas coisas escritas ainda, a gente traz a prática da clínica, né? Não é uma coisa teórica, não é uma, né? É do consultório mesmo, né? Daquele impacto daquilo que está acontecendo no dia a dia com os nossos Sim, pacientes, né? sim. Uhum. A experiência do consultório, algumas pesquisas que já saíram, né, sobre os efeitos da pandemia na intimidade masculina, né? A gente conseguiu algumas Aham. pesquisas, mas assim a gente vai se melhorando cada vez mais, né, Bárbara? Coisa boa. Uhum. Muito bom, Neiva, muito obrigada. E o Isso. pessoal pode te Bárbara, eu só não sei seguir como é aí que eu saio também, daqui né? agora. Espera aí. Hã? Como é que eu saio?
Tu tem que sair no xizinho, como se fosse sair da live. Ah, como se fosse sair da live? É, Ok. isso. Aham. Muito, Ah, muito, ok. muito, muito obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Um beijo aí para a Neiva, que trouxe aí as contribuições, né? Nossa, a Neiva é super estudiosa também, gente. Coisa boa. Muito bem, eu quero deixar então o convite, né, para vocês participarem aí da Semana Intimidade no Divã, aonde a gente vai falar em 3 aulas como tu pode transformar a intimidade do teu paciente, né? Vão ser 3 aulas bem especiais. Vocês podem se inscrever ali na bio, né? Aqui na bio do Instagram tem um link ali, ou então me chama no direct, Bárbara, não achei o link. Aí eu mando para vocês o link e vai ser uma semana muito legal. Vocês vão ver assim muito conteúdo, muita coisa legal. Na primeira aula a gente vai falar sobre a cama, né, no consultório. Olha que tema, hein? A cama no consultório. Na segunda aula a gente vai falar sobre o passo a passo também para a gente não errar mais no atendimento, né, dos pacientes. E na terceira aula a gente vai falar sobre a questão do self do terapeuta, né? Como é que a gente dá conta de tantas questões aí ligadas à intimidade, né? E como que a gente vai se preparar para dar conta desse tema, né? Tão desafiante, tão cheio de tabus, né? Como é que a gente pode se preparar? Então vai ser bem legal. Então eu espero vocês, espero que vocês se inscrevam lá na semana, né? Tem que se inscrever para participar. Ela vai mais perto, vocês vão receber o link, né, das aulas. Então, essa semana vai acontecer no dia 7, no dia 9 e no dia 11 de fevereiro. Então, segunda, quarta e sexta, né, às 8 da manhã, tá? E aí vocês vão poder, vai ter um lugar especial lá, né, que vocês vão acessar e vão poder assistir a semana as aulas, tá? Então, quando vocês se inscrevem, vocês colocam ali o e-mail de vocês, depois vocês entram no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é só para vocês receberem informações, né? Não é grupo aberto nem nada. Sempre que eu fizer live ou alguma coisa até o início da semana, vocês vão receber informações por ali, tá? E lá no final, né? No final lá, eu vou abrir inscrições para o meu curso, que é esse curso que a Neiva estava falando, né? Para psicólogos. Então, espero que vocês possam também se preparar para esse momento, né? Porque no momento que vocês não fazem, né, um curso qualificado, um curso que vocês vão ter a prática, que vocês vão ter conhecimento, o que que acontece, né? Vocês deixam de ter vivências e oportunidades de viver com a psicologia, assim como a Neiva estava trazendo, né? Então vai ser um momento bem rico, bem legal, tá bom? Gente, mais tarde, às 21 horas, eu tô aqui de volta, então, para a gente continuar nossas lives de aquecimento, tá bom? Amanhã não tem, então hoje é a última, amanhã eu vou tirar um descanso, né? Que a minha voz, ó, ela já tá bem corridinha aqui, minha voz. Mas para mim é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu faço isso com muita alegria, com muita naturalidade, com muita leveza, porque eu tenho certeza absoluta que a gente pode transformar a intimidade do paciente, né? Se a gente tiver o nosso preparo, né? Se a gente tiver boas condições para atuar nessa área, tá bom? Um beijo, então. Até mais às 21 horas. Vai estar atendendo, Aline. Ai, que coisa mais maravilhosa. Ótimo. Atende lá mesmo. Atende teus pacientes. A Roberta também. A Natália também. O Hélio, a Neiva. Vai estar todo mundo atendendo. Não tem problema nenhum. Eu fico feliz demais quando o aluno me diz assim: Bárbara, não vou poder porque eu vou estar atendendo o paciente. Ai, isso é uma alegria para mim. Nossa, é uma satisfação. Tá bom? Beijo, então. Até mais. Tchau, tchau.